Um dos muitos problemas enfrentados pela agricultura mundial são as pragas agrícolas. Uma das principais pragas agrícolas no Brasil é a anticaça estigmatalis, conhecida popularmente como a lagarta da soja. Como alternativa a outros biodefensivos químicos, utiliza-se para controlar essa praga um vírus descoberto há décadas na própria espécie, o baculovírus anticaça estigmatalis múltiplo nucleopoliedrovírus, o AGMNPV. Os baculovírus são vírus que possuem diferentes fenótipos virais, como mostrados nessa ilustração. O objetivo inicial da pesquisa era a produção in vitro do vírus utilizando essa linhagem celular, mas em função da pandemia atual, foi adicionado ao plano de trabalho esses novos objetivos. A primeira parte do trabalho consiste em cultivar as células em cultivo estático utilizando os seguintes meios. Após algumas semanas, as culturas foram adaptadas ao cultivo em suspensão utilizando os seguintes parâmetros. Utilizando a seguinte equação, é possível calcular a concentração celular do cultivo. Além disso, sabendo a concentração de células viáveis, é possível estimar também a viabilidade com essa outra equação. Para realizar os processos de infecções, foram utilizados como núcleo viral os vírus extracelulares BV coletados de cultivos anteriores para a propagação da infecção na cultura de células utilizando os seguintes parâmetros. Para quantificar o consumo de substrato no decorrer do cultivo, foi utilizado o método DNS proposto por Miller em 1959. No início de 2020, uma nova cultura foi estabelecida após o descongelamento devido à alta contaminação e perda da viabilidade da cultura anterior. O processo de descongelamento seguiu o seguinte protocolo. Durante o cultivo das células foram realizadas micrografias com auxílio de microscópio invertido para observação e análise de características populacionais e morfológicas da linhagem durante a nova adaptação ao meio após o descongelamento. A pesquisa e análise de novas metodologias de cultivo in vitro e produção de baculovírus a partir de partículas virais foi realizada por meio dessas três fontes de dados. Na imagem 1, temos que a parte A representa as curvas de crescimento e viabilidade obtidas a partir do cultivo de células infectadas com baculovírus de primeira passagem, P1. Este é o vírus extracelular obtido de um processo anterior, cujo inóculo foi o ODV, e também representa as células não infectadas. Nas primeiras 24 horas, o crescimento dos cultivos foi similar, mas logo em seguida, as células infectadas passaram a apresentar uma pequena redução na concentração e na viabilidade celular, indicando o estabelecimento da infecção. A parte B é sobre o consumo de substrato, mostrando um perfil similar entre os dois cultivos. A parte C representa as curvas de produção volumétrica de poliedros, OB, onde a máxima concentração foi alcançada no tempo de 8 dias. Na imagem 2, temos que a parte A representa o processo de infecção com o vírus extracelular de segunda passagem, obtido no experimento anterior. Percebe-se que as células infectadas tiveram seu crescimento afetado, sendo quase 7 vezes menos viáveis do que as células controle. Na parte B, temos que o consumo de substrato foi quase 2 vezes menor do que no primeiro processo de infecção, devido à infecção às células infectadas prejudicar o crescimento celular. Por último, em C, temos que a baixa concentração de células infectadas foi um fator limitante para o rendimento da produção volumétrica de poliedros. Na imagem 3, temos que a parte A representa as curvas de crescimento e viabilidade celular, utilizando o inóculo viral de terceira passagem, P3, obtido do experimento anterior. Observa-se que as concentrações de células de ambos cultivos apresentaram o mesmo crescimento até o segundo dia pós-infecção. A partir do terceiro dia, as células infectadas tiveram seu crescimento e viabilidade reduzidos. Apesar de haver essa diferença na concentração celular, como mostra em P, as curvas de consumo de substrato sobrepõem, sendo consumidos 6,47 gramas por litro de glicose em 7 dias de cultivo. Como pode ser observado em C, esse foi o experimento que apresentou a maior produção volumétrica de poliedros, correspondente a 7 OBs por célula. Cerca de uma semana após ser descongelada, começou seu acompanhamento das culturas utilizando micrografias. As imagens da primeira semana mostram a elevada concentração celular das amostras, com espaço para crescer, com algumas células demonstrando atividade mitótica e outras com sinais de estresse pós-descongelamento. Na segunda semana, observa-se que o crescimento celular continua, mas com menos células estressadas e com espaço para crescimento ainda. Por último, na terceira semana, observa-se que o surgimento de mais espaços vazios entre as células,
Isso é um possível sinal da diminuição da concentração celular, assim como uma possível redução da viabilidade celular. Após análise de vários artigos científicos, foi possível definir dois novos métodos promissores para futuros experimentos. A primeira metodologia escolhida foi descrita por Montet e colaboradores em 2016 e possui as seguintes características. A segunda metodologia foi descrita por Gazemi e colaboradores em 2019 e possui as seguintes características. Pode-se afirmar, então, que o principal objetivo do projeto foi atingido de forma parcial. Além disso, a pandemia afetou de forma impactante o cronograma proposto originalmente. As adaptações propostas para o plano de trabalho foram e serão muito importantes para o projeto e experimentos futuros. Por último, gostaria de agradecer de forma especial a doutora Marlinda Lobo de Souza, pesquisadora da Embrapa, a Propesc, a UFPB e o CNPq por contribuir para a existência desse projeto.